Olá, sejam bem-vindos ao canal Direito com Elas. Eu sou a professora Fernanda Macedo e hoje nós vamos falar sobre direito do consumidor. Pergunto aos senhores, quando você está com uma passagem aérea comprada e o seu voo é cancelado, quais direitos você tem? Vamos descobrir? Quando o cancelamento ou alteração do voo é feito pela própria companhia aérea, e não pelo passageiro, o consumidor ele tem aí alguns direitos que lhe são assistidos, né? Afinal de contas, quem deu causa à não realização daquele contrato de transporte foi a empresa de transporte aéreo. Então, qual o primeiro direito que nós temos aí? A primeira questão é a alteração daquela passagem aérea sem qualquer custo que recaia sobre o consumidor. O passageiro, nesse caso, vai ter aí o direito de optar tanto pela uma reacomodação num outro voo de sua escolha, lógico que respeitando a disponibilidade dos assentos, quanto pelo cancelamento e o reembolso integral daquela passagem aérea, né? Sem, lógico, entender que se houver outros prejuízos em razão daquele cancelamento, você perdeu um contrato e tudo mais, você pode discutir isso em juízo. A companhia aérea ela não pode impor ao passageiro um horário que ela entenda que seja razoável. É comum que quando se cancele o voo, a companhia já te indique uma nova data, um novo horário, enfim. Mas você, viajante, não precisa aceitar isso. E pode pedir a data que melhor lhe aprouver, tá? No dia e no horário que seja de sua conveniência. E se entender que não existe dia e horário de sua conveniência, pedir o reembolso e eventuais prejuízos que você sofreu em razão desse cancelamento. E se mudou o trecho de ida, o que acontece aí com o trecho de volta? Em boa parte dos casos, o voo, quando ele é cancelado, ele afeta a vida daquele passageiro, né? Tanto na ida como na volta. Então, a ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, ela diz que o contrato de transporte ele é único. Então, quando o trecho ida e volta são comprados juntos, neste caso, é um único contrato de compra. Isso significa dizer que o passageiro pode alterar ambos os trechos, né? Não necessariamente só aquele do voo que foi cancelado, tá? Posso ter o reembolso integral ou se esse crédito é opcional? Vamos lá, isso é importante pelas regras do Código de Defesa do Consumidor. Se o serviço não foi prestado, não há que se ter enriquecimento sem causa a favor daquela operadora, daquele transportador aéreo. Então, nestes casos, estando o voo cancelado e depois, por conta desse cancelamento, o passageiro consumidor desiste da viagem, ele tem o direito a receber o valor integral. Então, eu cancelei porque no dia e na hora que eu estava lá para fazer a minha viagem, a empresa não cumpriu a parte dela. Então, aí, neste caso, ela tem que te devolver o valor por completo, tá? Essa questão do crédito, isso não é a empresa que te coloca, não, tá? A gente não devolve o dinheiro, a gente te dá um crédito para viagens futuras. Isso não existe. A escolha pelo vício na prestação de serviço, pelo que quer que seja feito, é do consumidor e não da empresa. Ela não pode te impor um crédito. E se eu decidir ficar para ir no outro dia que eles me acomodaram no voo, isso atende às minhas necessidades. Não tem nada nas normas que obriguem aí as companhias a se responsabilizar por outros prejuízos, nessas normas internas, né? Isso significa que reserva de hotel, aluguel de carro que você já tenha pago, eles não vão muitas vezes te ressarcir espontaneamente. Porém, se você entender que isso é decorrência do cancelamento da viagem, você pode buscar os seus direitos em juízo e pedir o reembolso de tudo isso, né? Hotel, carro que você alugou e não usou, enfim, você pode buscar isso na justiça se eles não quiserem devolver espontaneamente, tá? Nas resoluções da ANAC, isso não é falado de uma maneira expressa. E essas questões que envolvem auxílio alimentação, auxílio pernoite, enfim, dentro das regras da ANAC, estão previstos alguns auxílios mínimos, né, de custo para essas determinadas situações. Os serviços eles devem ser oferecidos de forma gratuita pela empresa que causou esse problema e valem para os casos em que esse passageiro já está no aeroporto. Então, cancelou o voo, mas eu estou na minha casa, não vou lá me hospedar num hotel porque eu quero ver reembolsado, tá?
Então, o que eles consideram aí como um imprevisto que geraria esse dever de indenizar? Se a partir de 1 hora eles te avisarem isso, né? E aí você teria que te avisar, 1 hora antes eles têm que te avisar que esse voo vai ser cancelado. Se você está lá ainda no aeroporto e passou 2 horas, eles têm que dar um voucher de refeição, têm que dar um lanche, e a partir de 4 horas, somente no caso de você ter que ficar no aeroporto, é que eles têm uma situação importante que é de reembolso. Uma questão aqui para finalizar esse nosso assunto, que é bem interessante: o que acontece se o passageiro tem lá uma viagem marcada e ficou com Covid? Óbvio que com Covid ele não pode embarcar, né? Então, não tem hoje nenhum auxílio, nenhum incentivo, nada que diga e proteja esse passageiro que adoeceu de Covid-19 às vésperas da viagem. Isso significa que, eventualmente, as empresas elas não têm reembolsado o consumidor, porque tem entendido que se ele não foi por uma razão dele. Óbvio, né, que durante a pandemia, assim, né, enquanto a Lei Federal 14.034 estava em vigor, e ainda a gente tem algumas menções dessa no STF sendo analisadas para ver quais os efeitos dessa lei, porque a gente não tem uma pandemia findada, a gente tinha a permissão para que a alteração fosse feita sem nenhum custo e ainda o reembolso integral, né? Só que essa regra expirou no dia 31 de dezembro de 2021 e não temos uma renovação. Óbvio que a gente tem que ser sensível e a gente espera que as empresas de transporte aéreo sejam sensíveis a esse caso e que elas, na verdade, ofereçam voluntariamente, com o comprovante do diagnóstico do Covid, uma nova passagem para aquela pessoa, uma nova situação, né? Então, é importante, nós temos algumas empresas que já estão autorizando essa remarcação sem nenhuma cobrança, sem nenhuma uma multa, mas talvez pagando uma taxa de remarcação, enfim. Então essas são as minhas dicas de hoje. Você que quer viajar, você que teve seu voo cancelado, já sabe quais são os seus direitos e a gente se encontra em breve. Até mais, tchau, tchau.